Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é o presbítero Júnior. Que eu gostaria de deixar nesta noite uma reflexão para a nossa vida, para que a gente venha aprender um pouco e entender alguma situação da nossa vida. Eu queria deixar aqui para a nossa meditação, aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso 31, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em mim, em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, eu vejo aqui nessa passagem é que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, dizemos, falamos, pregamos coisas que aos ouvidos são aplausíveis, aos ouvidos é algo bom de se ouvir e muitas vezes nos faz ser ou parecer uma pessoa que tem uma fé e uma convicção inabalável. Mas só que muitas vezes estamos falando uma coisa ao qual não estamos preparados para viver aquilo que estamos falando. Nós vemos aqui nessa passagem é que Jesus agora chega para os seus discípulos, porque já era chegado a sua hora, e ele diz aos seus discípulos que eles se escandalizariam nele, eles se afastariam dele, eles deixariam ele agora sozinho na caminhada. Porque estava escrito sobre ele: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro se levanta de uma forma diferente e diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei em ti. Jesus disse: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas o interessante é que Pedro, ele escuta Jesus falar essas palavras, mas Pedro não dá ouvidos àquilo que Jesus estava falando. E muitas vezes a maior queda do homem, a maior decepção chega na vida do homem por não dar ouvidos à voz de Deus, por não dar ouvidos àquilo que Jesus está falando com ele. Muitas vezes quando ele ora, muitas vezes quando Deus usa alguém para ele para dizer: olha, é assim que eu te quero, é assim que eu quero para que tu venha fazer. E ele diz: não, Senhor, ainda que o mundo se acabe, eu jamais sairei da tua presença. Eu jamais, Senhor, me escandalizarei em ti, eu jamais te negarei. Aí Jesus disse: Pedro, ainda que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se for necessário for, eu morrerei contigo. Aqueles que estavam à volta olham para aquilo e eles dizem a mesma coisa. Mas ninguém tinha confiança naquilo. Uma coisa
é falar estando num momento ao qual a situação não está adversa. Uma coisa é você estar dentro da sua casa, no aconchego do seu lar, e você dizer alguma coisa. E outra coisa é no momento, no calor da batalha, a mesma convicção. Difícil é ter a mesma convicção estando no meio da batalha. Difícil é ter a mesma confiança em Deus estando no meio do deserto. Uma coisa é eu estar num lugar bom, num lugar ao qual me dá uma certa segurança, e eu dizer alguma palavra ou falar aquilo que é bom aos ouvidos, que me torna algo ou alguém melhor ou mais forte. E outra coisa é eu estar no meio da situação e agora sim a mesma convicção. Pedro estava ali ao lado de Jesus e todos os seus discípulos após a ceia. Só que Jesus disse: olha, vós se escandalizarei em mim. Mas Pedro disse: ei, Senhor, ainda que todos se escandalizem, Pedro agora se exalta e agora se coloca como superior a todos aqueles seus companheiros. A Bíblia vai dizer que antes da ceia, Jesus, lá em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz: vocês dizem que eu sou mestre, e realmente eu sou, mas eu lavei os pés de vós para que vocês venham saber e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Mas parece que aquelas palavras que Jesus falou soou no ouvido de Pedro, bateu e voltou. Que muitas vezes o Senhor está falando conosco, e muitas vezes as palavras que o Senhor está falando conosco, naquele momento ele entra e volta, parece que é arrebatada. Parece que Satanás vem e arrebata aquelas palavras para que a gente não venha aprender, para que a gente não venha estar na presença de Deus como Ele quer. E queremos estar na presença de Deus da nossa maneira, das nossas convicções, e nunca da maneira que Ele quer. Aí agora Jesus disse que eles se escandalizariam, mas Pedro se levanta querendo aparecer melhor ou amar a Jesus ainda mais do que os outros. Aí Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro não dá ouvido àquilo que Jesus falou. O maior erro nosso, irmão, é não dar ouvido à voz de Deus. Aquilo que o Senhor nos fala através da palavra, aquilo que o Senhor nos fala através da mensagem, e muitas vezes perecemos por não dar ouvidos. A maior queda do homem não é a mão de Deus que sai de cima dele, mas e sim o próprio homem que deixa o seu ego crescer e não ouvir a voz de Deus. Aí Pedro diz: não, Senhor, ainda que necessário for, eu morrerei contigo. Mas é chegado o momento. Aí Jesus vai para o Getsemane, necessitando de um consolo, necessitando naquele momento de um amigo para passar aquele último momento junto com ele, pois a aflição era grande. A sua alma estava aflita até a morte. Lucas vai relatar que a aflição era tão grande que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. Que foi necessário Deus mandar um anjo para consolar a Jesus. Mas quando Jesus disse: olha, irmãos, vigiai comigo, que eu vou além orar. Jesus sai necessitando agora da oração daqueles que ele tinha por amigos. E quando ele chega e volta, estavam todos eles dormindo. E aquele que abriu a sua boca para dizer: Senhor, se possível for, eu morrerei contigo. Ele não vigiou 1 hora com Jesus. Ele não orou 1 hora por aquele momento. Aí Jesus disse: Pedro, será que não pudesse vigiar 1 hora comigo? Aí ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E é nesse momento, irmãos, que devemos estar vigilantes, porque não basta só orar se não vigiar, porque as tentações elas vão chegar, as provações elas virão, o inimigo vai se colocar à nossa frente para querer nos destruir. Paulo disse que a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Paulo está dizendo agora que a nossa luta ela é espiritual. E como vencer uma luta espiritual sem orar e sem vigiar? Como vencer um inimigo invisível se os teus olhos não estão abertos para enxergá-lo? Muitas vezes ele se apresenta na tua frente e você não consegue enxergar. Ele cria situações, se você não estiver atento, você vai ser semelhante ao que Pedro fez. Aí o inimigo se apresenta diante de Jesus. Chega agora Judas para trair a Jesus. Judas dá um beijo em Jesus por sinal. E Jesus disse: aqui vieste, amigo. Naquele momento Pedro saca a espada e corta a orelha do jovem. E quando ele corta a orelha do jovem, Jesus o repreende, toma a orelha do rapaz e coloca no lugar. E disse Pedro: aquele que usa da espada, ele vai morrer por ela. Será que se eu quisesse nesse momento, eu não oraria ao meu Pai e Ele enviaria a mim 12 legiões de anjos? Parecia que a mente de Pedro, os ouvidos de Pedro estavam fechados para ouvir a voz de Jesus naquele momento. E muitas vezes estamos em situações semelhantes, irmão. Jesus está falando conosco a todo momento, na igreja, aonde vamos, na nossa casa. Muitas vezes usa alguém pelas redes sociais, mas os nossos ouvidos, eles parecem que estão fechados. E não prestamos atenção àquilo que Jesus está falando. Jesus disse: Pedro, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E no primeiro momento, Pedro saca a sua espada e corta a orelha do menino. É necessário uma sensibilidade nos nossos ouvidos para prestar atenção naquilo que Jesus está falando. Os dias estão se findando. Cada dia que passa nesta terra é um dia a menos na promessa para a vinda de Jesus. Cada dia que passamos nesta terra é um dia que se aproxima a vinda de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor falou que Ele virá como um ladrão. Não se sabe o dia nem a hora. É necessário estarmos preparados e vigilantes. Porque não vai ser uma coisa aos olhos. Só quem vai estar ligado, só quem vai estar no Espírito, só quem vai ter azeite na botija, quem vai estar com as suas lamparinas acesas, irmão, é que vai conseguir ver quando estiver próximo o momento. Só quem está sensível aos sinais é que vai perceber quando está se aproximando a vinda do Filho do Homem. Pedro estava de uma maneira, irmãos, que ele não ouvia a voz de Jesus. Foi necessário uma queda sobre a vida de Pedro. Aí você me pergunta: qual a queda, irmão? Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Foi necessário Pedro, depois de Jesus ser levado, estar presente, escondido. E o interessante é que mesmo escondido, aparecia alguém para dizer: ei, tu andava com ele.
Tu é um dos discípulos dele. Ei, você não é aquele que andava com ele, você se veste igual a ele, você fala igual a ele. E Pedro, não, eu não conheço esse homem. Não, eu não o conheço. E quando Pedro é questionado pela terceira vez, diz, alguém sempre encontrava Pedro e dizia, ei, eu te conheço, tu andava com esse Jesus aí, ó. Pedro se irrita e diz, eu não andava com ele. E quando ele nega pela terceira vez, a Bíblia diz que o galo canta. E Pedro agora chora amargamente. Eu vim hoje aqui, o Espírito Santo de Deus, ele me inquietou nesta noite para te dizer, para nos alertar, que se não estivermos vigilantes, orando e sensível a ouvir a voz de Deus, lá na frente vai ter um choro amargo. E hoje eu passei para te dar esse alerta, para nos alertar, que quando ouvimos a voz de Deus, há prosperidade e há bonança. Mas quando deixamos de ouvir, há um choro de amargura para mim e para a tua vida. Então, que os teus ouvidos estejam atentos, que o teu coração esteja aberto para ouvir e esconder a palavra no teu coração, para que não venha pecar contra Deus. Que possamos nesta noite deixar essa palavra ficar martelando. Eu tenho que ser sensível à voz de Deus. Eu não posso permitir que o inimigo venha tapar os meus ouvidos para mim não ouvir a voz do Senhor e que eu venha chorar amargamente. Que o Senhor nesta noite, Ele venha te dar um entendimento. Ele venha descer nesta noite sobre a tua casa, sobre a tua família. E que Ele venha fazer uma coisa nova e restaurar a tua casa. Que em nome de Jesus, há prosperidade para a tua vida no Espírito Santo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.